Tem noites de Champions que não só chamam a atenção, elas exigem que você pare tudo e preste atenção no que está acontecendo. E nesse último jogo foi exatamente uma dessas. Porque não é simplesmente sobre o gol do Estevão, nem sobre mais uma atuação absurda dele. É sobre algo muito maior. Algo que muda o jeito que o mundo passa a olhar para ele a partir de agora. E calma, já já eu te explico o que exatamente transformou essa noite em um divisor de águas. Mas antes, você precisa entender o clima que se criou ali. O garoto jogou muito? Jogou. Decidiu? Decidiu. Mas não foi isso que virou o assunto mundial. O que virou o assunto mundial foi a reação de um dos maiores atacantes da história. Porque quando Thierry Henry abre a boca, o futebol escuta. E antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se você curte esse tipo de análise profunda, já se inscreve porque tem muita coisa grande vindo aí. Voltando. Henry sempre foi exigente com jovens. Ele não elogia por elogiar. E por isso todo mundo ficou completamente paralisado quando, com as imagens do golaço do Estevão passando atrás dele, ele respirou fundo, encarou a câmera e soltou a frase que explodiu o mundo do futebol. Mas segura, eu já chego nela. Primeiro, olha o contexto. Ele começou dizendo que esperava ver um bom jogador, um jovem promissor, alguém com potencial. Mas aí veio o choque. Ele disse que o que viu é outra categoria, que é coisa de quem entende o jogo de um jeito que não se ensina, de quem tem uma leitura que não se compra, uma calma que você não encontra em jovens dessa idade. E aqui começa o looping de atenção natural do jogo. Se um dos maiores especialistas em atacar espaços diz isso, o que exatamente ele viu? E é aí que ele vai para o lance que virou símbolo da noite. O segundo gol do Chelsea. O movimento perfeito antes da finalização. O tempo, o ajuste do corpo, a leitura da defesa, o momento milimétrico da batida. E Henry, que talvez seja o maior finalizador de transição que o futebol já produziu, solta o que ninguém esperava. Esse gol não acontece por acaso. Esse gol diz quem ele é. Esse gol diz quem ele pode ser. Silêncio no estúdio. Silêncio no público. Silêncio nas redes, por exatamente meio segundo. Porque no segundo seguinte, o nome Estevão virou trend mundial. E enquanto isso, Henry continuava. Ele falou de personalidade, de maturidade, da calma que diferencia jogadores normais de jogadores grandes. Falou que o garoto parece controlar o ambiente ao redor, como se a Champions fosse apenas mais um palco, e não o maior torneio de clubes do mundo. E se você reparar, tem um ponto oculto aqui. Um problema, uma pergunta que começa a nascer no meio de tudo isso. Como é que um garoto tão jovem consegue parecer tão pronto em um ambiente tão pesado? E Henry responde isso sem nem perceber que está respondendo. Ele diz que o menino não joga no caos, ele cria ritmo. Que ele não tenta decidir tudo, ele entende a responsabilidade. Que ele não se deslumbra, ele executa. E aí vem outra bomba. Se ele continuar assim, ele não vai ser só bom, ele vai ser referência. Meu amigo, isso não é um elogio, isso é um carimbo. É praticamente uma previsão. E não é qualquer um que recebe isso, ainda mais tão cedo, ainda mais na Champions, ainda mais desse cara. O Chelsea sabe o que tem nas mãos. E hoje, mais do que uma atuação decisiva, mais do que um golaço, mais do que uma performance absurda, hoje foi o dia que se tornou um divisor de águas. E para muita gente foi o dia em que Estevão deixou de ser promessa e virou projeto de protagonista europeu. Agora eu quero saber de você. A fala do Henry mudou a forma como você enxerga o Estevão? Deixa aí nos comentários. E claro, se você curte esse tipo de análise profunda, já se inscreve, porque tem muita coisa grande vindo aí.